Pronto, vamos voltar, que esse papo tá muito interessante, Andete aí trazendo uma memória, né, muito bacana pra gente. Eu aproveito para lembrar que a gente ainda está com a nossa benfeitoria ainda está ativa, né? Temos também lá pelo Instagram, ou perdão, pelo YouTube, você pode também estar se inscrevendo no nosso canal e acompanhando os vídeos que nós semanalmente estamos postando. A benfeitoria que continua, viu, minha gente? Estamos lá esperando aí vocês poderem, como eu disse certa vez, qualquer valor é muito bem-vindo, porque vai ser com certeza dado e revertido com o coração, ok? Vamos aguardar a Nete aí entrar novamente, que aí a gente continua com ela e depois tem as crianças. Adinha, tudo bom? Mariúcha, Aninha, vamos retomar. Deixa eu ver se a Nete entra novamente aqui. Oi, Riso. É muita coisa, né, gente? É muita coisa, é uma história realmente que precisa de um tempo maior para a gente poder dialogar, né? Então vamos aguardar a Nete retornar. Deixa eu ver se ela já está aqui. Mariúcha. A Arineide também já voltou. Silvinha tá aqui. Silvinha tá desde cedo. Eu falei logo que você entrou, eu falei, bom dia, Silvinha. Ed tá voltando, o pessoal tá voltando. Muitas histórias incríveis, realmente. Ceissa voltou também. Aula magna, é isso aí. Aqui a gente só chega pra gente boa, gente competente. Sinara voltou também. Bom dia, minha rainha. Bom dia, meu rei. Se alguém puder dar um alô aí, que eu não vou ter como falar com ela agora, pra ela poder voltar. Diz a ela que é o mesmo caminho que ela fez. Se alguém puder dar um alô aí para a Anete. Precisa, Mari. Por isso que a gente retomou. Aí, mas aqui eles só dão 60 minutos. A gente tem que encerrar e voltar, entendeu? E aí também é o fluxo do pessoal tá retornando. Vou aguardar aí uns minutinhos. Vê se alguém consegue aí falar com a Anete. Sibeli, veja se você consegue falar com a Anete. Pede ela para... É live para uma amanhã, Meire, mesmo. Chama por direct, mas veja se você consegue mandar um zap ou ligar, porque eu não sei se ela vai saber olhar o direct. Que eu falei que se caísse a gente retornava, né? Mas aí eu não sei se ela vai saber voltar. Clívia tá chegando também. Vou dizer a ela, deixa ela voltar aí, Mari, que eu vou dizer a ela. Quando você era criança, queria cantar igual a ela. Vai voltar, né? Glória já falou com ela? Massa. Obrigado. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui, porque tem horas que não aparece. Ainda não. Aninha, muita cultura e muita contribuição da época que a Adroaldo preconizou, verdade. Oi, Marilene. Peraí. A gargalhada da bruxa na Rosa Juvenil, ninguém fazia igual. Pronto, já voltou. Maravilha, Net. Vamos lá retomar da onde a gente parou. Nós temos agora mais, né? Aí contando os minutinhos a menos, porque a gente já começou.
Pronto, já chamei aí a Anete, aí agora você aceita para poder a gente retomar. Pronto, aí você aceita novamente naquela faixa azul, como fez da primeira vez. É, Meire, muita bagagem para pouco tempo. A Anete já me ouve lá, deve ser alguma questão aí de conexão. Mas seu público está aqui, fiel. Vou lhe chamar novamente, viu, Anete, que caiu aqui. Eu vou fazer uma nova chamada. Aí assim que aparecer o convite aí no rodapé, a faixa em azul, você pronto. Quem sabe, faz ao vivo. Tamo de volta. Estamos de volta. Desculpem de eu ter falar demais, mas acho que era carência. Muitos anos sem conversar com vocês, aí eu tentei reunir algumas coisas. Estamos nos deleitando aqui com seu papo. Pode continuar, a gente tem agora mais 1 hora aí para conversar. Tá bom, mas não vamos chegar tanto. Mas, enfim, em Narizinho foi um momento, Monetinho de 55 e Narizinho de 56, é um momento de maior maturidade do ponto de vista da hora da criança como público. São espetáculos com uma disputa, quer dizer, a Adroaldo tem que prorrogar as temporadas pelo afluxo e o desejo do público de assistir a peça. Eu lembro de Monetinho, por exemplo, o público sentado em pé, assistindo em pé, nas galerias e nos intervalos das cadeiras. Isso não é pouca coisa, porque era um teatro enorme, acho que tem 1.800 lugares, já Teatro do Céia, e aquilo era uma coisa muito empolgante para as crianças. A gente ficava assustado com a grandeza desses espetáculos. E Narizinho de 56, ela repete esse sucesso, a Narizinho já tinha sido em 51, né, de 47, 51, e em 56 ela tem um sucesso estrondoso que vem na linha do sucesso já alcançado por Monetinho, e a Adroaldo também já se afirma no cenário nacional como algo de muito importante para o Brasil, e vem à Bahia uma caravana de jornalistas e intelectuais para assistir em loco às peças. Então, ele, louco como era, e não se inibia das iniciativas, o que é que ele faz? Ele promove um espetáculo, os 2 espetáculos, um dia Narizinho, outro dia Monetinho. Ou seja, é uma loucura isso, porque eram peças com cenários enormes, com uma cenografia ambiciosa. E, na ocasião, eu era Narizinho já, nessa ocasião de 56, e eu, então, se aproveitou primeiro o cenário Narizinho, que já estava montado, e no dia seguinte se fez um intervalo, no dia seguinte para Monetinho. Eu acho que nessa caravana veio a filha de Monteiro Lobato, a filha de Monteiro Lobato. Lembro que alguns jornalistas da Manchete, eu não sei todos, provavelmente jornais da época têm testemunho das pessoas que compuseram essa caravana, né? E daí a gente foi a Santa Amaro. A chegada em Santa Amaro, para os que estão aí presentes, muitos, eu vou dizer, a família Reis, a família Andrada, a família Gonzalez Passo, né, a família Leite, que Sinara, assim, nós temos foto disso. Foi uma alegria, foi a nossa primeira caravana, nós saindo para apresentar a arte no lugar em que ele nasceu, né, Santa Amaro, no Teatro de Santa Amaro. E isso foi extremamente estimulante para a gente. Eu lembro na chegada do trem, para mim era uma viagem internacional. Aquele trem para Santa Amaro, para mim foi um empreendimento assim, de uma grandeza extraordinária. Nós íamos cantando, quando passava, eu ia entendendo geografia, passamos em Maracangalha, que caímos cantar Maracangalha, cantar vou para Maracangalha, enfim, no trem, que era lúdico, nós todos ali reunidos, brincando. E ficamos em casas de família lá, eu acho que eu fiquei na praça ali da Purificação,
numa casa de uma senhora chamada Sinhazinha, alguma coisa assim. Mas, enfim, antes de Narizinho, eu fui a bruxa, eu fui a vilã, né, com aquela gargalhada, a gargalhada da bruxa, da peça de Monetinho, né? E eu tive que representar, essa foi uma experiência educativa fantástica, que eu fui Narizinho para essa caravana, eu fui Narizinho no dia, e no outro dia eu fui bruxa, eu desci de cargo, né? Eu era a protagonista de uma peça, menina romântica e tal, para outro dia eu ser bruxa, né? E quem me maquiava era o professor Álvaro Zósimo, fazia aqueles traços, e hoje eu, com essa pandemia, quando me olho no espelho, eu digo, olha a bruxa voltando. Não, de forma alguma. Com os traços da idade marcados. Eu digo, olha que a caricatura era certa. Mas aí quando abre a boca, vira uma fada sensata. Tá vendo? Enfim, e aí em 56, portanto, é esse caminho longo, em 57 vem Timide, e aí ele tem uma parte, aí eu não sei, Renato vai me corrigir, Ieda, e esse pessoal, todos os meus amigos que tem a obra muito viva, né? Em Timide tinha uma chamada Vila Vida, onde as crianças, ele fazia um contraponto da saúde, né? E é a primeira peça dele que tem uma mensagem, apesar de outras peças já trazerem Capitães de Areia e tal, mas é a peça estruturalmente uma denúncia contra a mortalidade infantil. E a vida era construída por essas crianças. Então, era Dadá, Dedé, Didi, Dodó. Eu me lembro, eu era Dadá. Me lembro de Didi, não me lembro quem era Dedé, me lembro de Didi, que era Maria das Graças Martínez, se não me engano. E Dodó, que foi Emília comigo, uma das Emílias, que eu tinha, na época, 2 Emílias, e também tinha como companheira, né, que ensaiou para ser também na eventualidade Narizinho, que foi Laurinha, uma grande amiga, que ensaiou Narizinho também comigo. Então, a Taninha, que era Emília, tinha 4 anos quando foi Emília, né, era um espetáculo à parte, tanto Regininha Spinelli quanto a Tânia Martínez. Ela era a Dodó, que era uma graça, né? E nos meninos eu me lembro de Taco, Teco, Tico e Toco. Eu não sei se Fernandinho era Teco ou Taco, mas acho que era Teco. E tinha o menino menor, era um que também era um maestro da banda de Monetinho, que por características próprias parecia menor em idade do que de fato era. Ele era contemporâneo da gente de idade e parecia um bebê nessa época, porque ele era pequenininho. Então era grande graça desse espetáculo. Em seguida eu fui em 58, de novo Narizinho, Narizinho em infância, aí que no terceiro ato era um pouco a festa no céu, No sítio. aquela Festa no recebe sítio. A festa no no sítio, recebe digamos assim, os personagens da literatura infantil mundial, né? E ao final é uma coisa importante de ser lembrado que o cenário da apoteose eram os livros de várias literatura infantil, com os autores representando. Meu irmão, na infância de 1950, foi um desses autores, não sei se Hans Christian Andersen, acho que não, pelo tipo físico não era. Acho que Ângelo, não sei se foi Monteiro Lobato, por causa das sobrancelhas grossas. E isso tem um simbolismo muito grande, porque é pensar a obra de Adroaldo no nível, no patamar da literatura internacional. Então ele coloca no final a mensagem da infância pelos livros, com autores da literatura nacional, dialogando com a literatura internacional. Então Adroaldo se abre a uma perspectiva mais
universalista do projeto da Hora da Criança. Em 1958, ainda, logo depois dessa experiência de infância, eu não sei se as datas estão corretas, mas em 1958, ele me chama, e estava na iminência da criação do teatro, da abertura do Teatro Castro Alves. E ele me chama e diz: Anete, eu vou lhe convocar aí para uma nova empreitada. Eu estou pensando em fazer uma peça para a inauguração do Teatro Castro Alves. E essa peça se chama Fantasia das Idades, né? E eu quero lhe pedir um esforço muito grande, porque pela sua idade, eu tinha uns 14 anos, você ter a capacidade de representar a fantasia que percorre da infância à idade madura e à velhice, né? Portanto, essa ideia dessa mensagem e ele diz assim, ele estava entusiasmado porque o teatro traria a possibilidade dele cenográfica e de técnicas para representar as 4 estações da natureza. Primavera, verão, outono e inverno. E também nas músicas ele tornava repetir Canção do Verão, Canção do Inverno e tal. E aí ele constrói essa, que nunca chegou a escrever, mas essa ideia dessa peça que estava prevista, mas as peças autorais dele, a gente só ia conhecer ela na integridade quase um mês antes da peça entrar em cenário. A gente ensaiava os personagens à parte, mas a integralidade da peça a gente só ia conhecer, mas nas vésperas, né? Enfim, o que essa fantasia das idades nos traz, né? Era a ideia de associar os ciclos da vida e das estações com a ideia de uma mensagem de gerações. E aí eu me lembro aqui da minha amiga, que acabei de fazer uma nota biográfica para uma amiga que já nos deixou, Guaracia Deodato, e de Alda Mota, uma colega também, que faz a sociologia das gerações, né? Então, ele cria a metáfora do ciclo da vida e das gerações com o projeto de nação, com a esperança dessa infância que passa por essas fases na construção da vida. Daí que eu me inspiro, a música de base para essa peça era aquela, não sei se é uma canção popular, isso também tem que ser investigado, que é aquela da roda e da roca. É assim, assim dessa maneira, que a roda roda, que a roca roda nessa vida. Toda gente é como a costureira, a cozer, mas sempre distraída, e só dá valor à agulha, quando a agulha está perdida. Ou seja, atenção com esse período da vida, né? A gente não pode perder a agulha, nem deixar de costurar e tecer a vida. Portanto, foi daí, dessa mensagem, lembrando dessa minha parte, aí, é que eu tirei também essa ideia de movimento de tempo. Porque ele construiu na obra dele esse marcador do tempo. E aí eu vou me dedicar um pouco a criar alguns sinais, alguns desses marcadores de tempo na obra dele. O primeiro marcador de tempo que ele tem é já no título do programa, Hora da Criança. Hora, medida, unidade de tempo, é racionalidade do homem. É o homem tentando cronometrar o tempo vivido, né? Mas é um tempo também destacado, é um tempo fundamental para alguma coisa. É o tempo da criança. Então, o segundo elemento do título da Hora da Criança é esse momento destacado, dedicado e prioritário para a infância. E a infância, se eu penso na fantasia das idades, que foi a última pretensão dele, e aí somente um intervalo, é que
como ele não pôde apresentar, ele aproveitou muito dos ensaios para a nossa árvore querida, né? Que as ninfas cantaram, e eu fui a personagem com Renato, a moça sonhadora da peça do Largo, com Renato, ficavam 2 palcos acima, as ninfas na praça, eu de um lado e Renato do outro, e que tinha Ivan Passo, irmão de Fernandinho, de Eda, de Silvinha, que era aquele que cria intriga, que cria o ciúme, né? Eu tenho uma foto com o Ivan no palco nessa ocasião. Mas, enfim, então a mensagem do título da Hora da Criança é 1 hora, é um tempo previsto para a infância. E ele faz a vinculação dessa mensagem, e não é uma mensagem somente para a Hora da Criança como um projeto endógeno. É um projeto da Bahia e do Brasil. As crianças da Bahia. Nessa Hora da Criança. A Bahia dá um espaço para a criança. A mensagem da esperança. E o futuro do Brasil. Isso está no hino. Isso é autoral, é dele. Eu apenas estou traduzindo o que é autoral dele. Portanto, além desse ponto inaugural, que está na formulação do hino e do título da Hora da Criança, se a gente observa a cronologia das peças, quem é Narizinho? Narizinho é o mundo encantado de uma criança em torno de 9, 10 anos, que sonha e que conta uma história, né? Se relaciona com as plantas, aquele ambiente do sítio, encantada de um príncipe encantado, né? Então, a área traz isso. Era uma vez, conta, não uma história com H, uma história com E. Era uma vez, né? E a infância é o projeto mais maduro em cima da mensagem, digamos assim, se eu pudesse dizer, da mensagem cívica dele quanto a um projeto para a infância, para o Brasil, através do teatro. Está no título da peça Infância, onde ele traz a cultura da brincadeira, das crianças e das cantigas de roda, como expressão dessa alegria infantil, e essa mensagem, e aí ele diz, é a mensagem da esperança, né? E aí, eu não sei se Cibele foi a esperança, em 1950, com o bebezinho no colo, tem uma das Estevão, que é uma bebezinha, né? Não sei se é ela nesse momento, irmã de Ceiça, ou mais adiante, quando eu fui Narizinho da infância de 58. Então, mas a ideia de enquanto é uma ideia de processo, é uma ideia de movimento, ou seja, dê o espaço da gente, porque enquanto nós estivermos cantando, o Brasil está se fazendo, né? Enquanto nós cansarmos, haverá Brasil. E não haverá só a Hora da Criança, não haverá só a Bahia, haverá Brasil. E aí ele desloca essa categoria de infância, quase como uma categoria social, histórica, que projeta projeta a ideia da nação, a ideia cívica de um compromisso com esse projeto grandioso nacional do Brasil grande, do Brasil da esperança, não é? Então, daí nós podemos destacar nas 2 peças autorais dele, que são, não que Narizinho não fosse autoral, porque muito embora inspirado na obra de Monteiro Lobato, ele recria personagens. Por exemplo, ele dá voz à Emília, é uma criação dele, a forma irreverente da Emília, muito leal e muito fiel à imagem porque a Emília, para mim, é a ideia da reforma, da irreverência, né, da criança, da irreverência, da capacidade de reformar, a reforma da natureza, né, de recolocar as coisas em outros lugares. Né? Ela quer transformar um percevejo que é mal cheiroso num perfume francês. Né? Enfim, ela tem essa reforma da natureza de Emília, é alguma coisa emblemática da ideia de capacidade de reformular, de recriar, de revolucionar. E aí ele tem nas obras autorais dele, tanto Monetinho como Timide, ele faz
Aí ele constrói como mensagem a denúncia da infância negada, que eu chamo de infância negada. Porque até então, ele faz uma denúncia do abandono de uma infância na família, que é a alienação da família no sentido do cuidado com a infância, Monetinho. E na infância negada, que é a criança abandonada na intimide, o adoecimento social, como um fenômeno já estrutural da mortalidade infantil. Ou seja, essa criança ela é agredida em vários planos, tanto no plano privado como no plano estrutural, né, brasileiro. Então, ele constrói esse tempo, essa passagem de tempo da família como um fenômeno estrutural em Timide, né? E nossa árvore querida é o momento do projeto da hora da criança consolidado, não é? Aí a música, a semente foi plantada no coração da Bahia, né? Então, e ele se renova esse compromisso. Pois então vamos cantar, né? Reunirmos outra vez, né? Que é muito emblemática dessas lives que todas lembraram. Pois então vamos cantar, reunidos outra vez, nós somos alegria. Vamos cantar. E na Fantasia das Idades, a peça não apresentada, ele, digamos, faz aí uma construção teórica do ciclo da vida, tecendo a vida pelas gerações, né? Portanto, essa obra de Adroaldo usa muito o marcador do tempo biológico, o tempo ciclo da infância, da juventude, inserido num tempo social, em vários espaços, consagrados como mensagem da Bahia e do Brasil. A mensagem da esperança em infância é renovada, é superada esse processo de ruptura com uma infância passiva negada, com a infância como mensageira dessa esperança. Portanto, a infância Adroaldo encontrou na infância, já projetada numa categoria mais abstrata, uma matéria-prima da esperança, afirmando esse papel pela cultura da criança na construção nacional, pela reafirmação do conhecimento da cultura nacional, dos dilemas brasileiros. É essa educação. A educação e a arte se constituem o caminho desse protagonismo infantil e juvenil na construção do projeto de nação. E eu retomo aqui, para concluir, uma parte do depoimento que eu escrevi na ocasião do centenário de Adroaldo, e que eu falei no início, que eu retorno. Essa experiência ousada, insensível, democrática e pública, eu aprendi na hora da criança. Esse é o legado que eu trouxe para a minha vida, né? E ela sobrevive com a dedicação incansável de Jocélia, de você, Mateus, das professoras, da motivação das crianças e das famílias, nos ex-integrantes que criaram a Associação Arco para, digamos assim, difundir a obra de Adroaldo. E assim eu vou terminar essa live dizendo um finalzinho da música de Fantasia das Idades, resgatando aquela peça impossível, dizendo: só se dá valor à agulha, quando a agulha está perdida. E aí eu digo, a gente não pode se perder do fio da meada. Nem a agulha, nem a linha, nem a roca. Vamos tecer esperança. Então, essas lives, essa experiência contemporânea da Hora da Criança, é espaço de energia criadora para essa renovação. E aqui eu fico agradecendo essa oportunidade de ter essa fala com vocês. Para mim é um movimento difícil, porque eu estava discutindo outra coisa, renda básica de cidadania, e aí eu tenho que movimentar, né,
para me dedicar a voltar a uma experiência passada. Mas foi muito rica para mim e eu agradeço imensamente aos colegas que estavam aqui, as pessoas que estavam presentes, que dedicaram esse tempo para a gente e espero não ter frustrado e não ter cometido nenhum equívoco. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece muito, Anete. Não existe frustração, em hipótese alguma, pelo contrário. Acho que se existir alguma questão aqui, é o tempo que realmente fica aí um pouco aquém de sua experiência e do que você traz para a gente. Né? Muito obrigado mais uma vez. E gostaria muito que continuássemos nesses diálogos que estamos tendo com mais frequência, né, para você trazer também esse seu entendimento, essa sua lucidez sobre o perfil que a Hora da Criança deve e pode trilhar nestes momentos, tá ok? Um beijo, muito obrigado, viu? Parabéns, Obrigada. maravilhosa. Uma aula magna. Para você. Pois é, minha querida. Obrigada, Matheus. Eu vou agora aqui finalizar com a Anete. Ixi, cadê a setinha? Para voltar com os meninos. Veja aí se... Peraí, só um minuto aqui que eu tô... Risaldete, Edneira, esse sorriso lindo. Sinara, querida. Tem muita gente aí que comentou, participou. Reis, minha irmã. Ana Maria, minha linda. Cibele, minha querida. Eu não tô conseguindo encerrar aqui. Marineide. Silvinha. Anete, vou fechar aqui, viu? Mais uma vez, Pois muito não, obrigado. vou fechar. Um abraço. Obrigada.